Na manhã de quinta-feira, dia 12, o mundo foi abalado por uma notícia devastadora. Um Boeing 787 caiu logo após a decolagem na Índia, com 242 pessoas a bordo. A tragédia já é considerada um dos piores acidentes aéreos da década, e o número de mortos ultrapassou 279, mais do que estatísticas frias. Estamos falando de vidas perdidas. Mas no meio desse caos, uma história chamou a atenção do mundo inteiro. Hoje você vai conhecer o homem da poltrona 11A, o único sobrevivente desse desastre. E o que ele viveu parece impossível. Seja bem-vindo ao canal Arquivo Misterioso. Meu nome é Enigmático. E nesse vídeo não vamos focar só nos números. Vamos contar uma história. Porque quando uma tragédia como essa acontece, é fácil cair no hábito de resumir tudo a estatísticas. 242 pessoas a bordo, 230 passageiros, 12 tripulantes, 280 mortos e contando. Mas cada número representa uma vida, uma história, uma família. E entre essas centenas de histórias interrompidas, uma continua. A história de Vishwas Kumar Ametmuthu Boeing 787 da Air India, uma aeronave de última geração com 57 metros de comprimento, 60 de envergadura e projetado para cruzar o planeta. Uma máquina feita para voar mais de 13 mil quilômetros sem parar. Mas naquele dia, ele não passou de 190 metros de altitude. Só isso. Essa foi a distância entre a decolagem e o início da queda. E tudo aconteceu em 30 segundos. 30 segundos que definiram o destino de centenas de pessoas. É nesse ponto que vamos conhecer Vishwas, um homem de 40 anos, indiano de nascimento, mas criado em Londres. Casado, pai de um filho, funcionário em uma empresa de tecnologia. Após 2 décadas longe da terra natal, decidiu visitar parentes na Índia, junto com o irmão mais velho, Ajay, de 45 anos. A viagem foi tranquila, cheia de reencontros, comidas típicas, memórias revividas. Mas como toda viagem, chega a hora de voltar. No Dia dos Namorados no Brasil, do outro lado do mundo, os irmãos estavam no aeroporto se preparando para o retorno. Eles não conseguiram comprar assentos juntos. Vishwas ficou com a poltrona 11A próxima à asa. Ajay em outra parte do avião. Mas não era um problema. Em poucas horas estariam em Londres novamente. Ou pelo menos era o que eles acreditavam. Para quem tem medo de avião, o momento mais tenso costuma ser a decolagem. E provavelmente, Vishwas também sentiu aquele frio na barriga. Mas ele não relatou nenhum pressentimento, nenhum aviso, nenhuma sensação estranha. A verdade é que não deu tempo. Entre 5 e 10 segundos após a decolagem, algo parecia errado. O avião não ganhava altitude. As luzes internas começaram a piscar. Verde, branco, verde, branco. O som dos motores não aumentava. Lá de dentro, dava para sentir. Algo estava dando muito errado. Do lado de fora, testemunhas filmaram o avião parecendo parado no ar. Imóvel, sem força, sem velocidade. O trem de pouso ainda estava abaixado. Os flaps das asas, que ajudam na sustentação, estavam mal posicionados. Na cabine, os pilotos experientes tentavam controlar o impossível. O capitão Sumit Barwal e o copiloto Clive Kundar tinham mais de 9.000 horas de voo combinadas, mas nem isso bastou. A última mensagem enviada para a torre foi curta e desesperada. Mayday, sem impulso, perdendo potência, sem sustentação. Foram as últimas palavras da cabine antes do impacto. O avião caiu sobre um prédio, mais precisamente, sobre o refeitório de uma faculdade de medicina, exatamente na hora do almoço. A explosão foi imensa. Cerca de 50 pessoas no solo morreram, além das centenas dentro da aeronave. Outros 50 ficaram feridos. Médicos, estudantes, professores, todos pegos de surpresa. E dentro daquela bola de fogo estava Vishwas,
A primeira reação dele foi simples e direta. Eu morri, mas não. Ele estava vivo, com dor, com sangue no rosto, com ferimentos graves, mas consciente e preso. O avião em chamas, a fumaça densa, o calor insuportável. Do lado dele, pessoas gritavam, queimavam vivas, morriam. Uma mulher. 2 passageiros. Ele viu tudo e não pôde fazer nada. Só havia uma chance. Com as mãos queimadas, Vishwash forçou uma pequena fresta na fuselagem. Usou a perna para abrir caminho. Rastejou por entre ferragens quentes e saiu. Saiu de um avião em chamas. Saiu sozinho. Saiu vivo. Ao olhar em volta, só via destruição. Pedaços do avião ainda pegando fogo. Corpos. Silêncio. Medo. Foi tomado por pânico. Mancando, correu sem direção, mas logo desabou no chão. Equipes de resgate o encontraram ainda em choque. Foi levado às pressas para o hospital mais próximo. Não conseguia falar. Mal respirava, mas ainda estava vivo. Quando finalmente retomou a consciência, a primeira coisa que perguntou foi: "E meu irmão?" A resposta veio horas depois. A Jay não sobreviveu. Das 252 pessoas a bordo, apenas uma saiu viva. Ele, mais tarde, Vishwash ligou para a esposa em Londres. Disse apenas: "Estou bem." O que mais ele poderia dizer? Os médicos confirmaram que ele não teria sequelas graves. Mas é claro, as cicatrizes que ninguém vê, essas vão ficar. Segundo o MIT, em 2024, a chance de morrer num acidente aéreo era de 1 em 13,7 milhões. Em 1970, esse número era 1 em 350 mil. A aviação evoluiu, a segurança também. Mas nada disso fez diferença para quem estava naquele voo. E o mais curioso, estudos mostram que os assentos mais perigosos em um avião são: parte da frente, 38% de mortalidade. Meio do avião, perto das asas, 39%. Parte traseira, 32%. Vishwash estava exatamente entre a frente e o meio, uma das regiões mais fatais. E mesmo assim, ele sobreviveu. Você pode chamar de sorte, pode chamar de milagre, pode chamar de estatística, mas no fim isso não muda a realidade. Uma pessoa escapou da morte, enquanto centenas de outras viraram apenas números nas manchetes. Por isso, aqui no Arquivo Misterioso, a gente sempre vai lembrar que por trás de cada número existe uma história. E a de hoje foi a história do único sobrevivente do voo da Air India. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse é só o começo do nosso canal. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias reais como essa.